O pecado original. O que é o pecado original? Quais são as consequências que o pecado original trouxe e continua trazendo para a humanidade? Eu sou Rodrigo Mendes e você está no canal Reflexão Cristã. O canal tem por objetivo explanar temas que dizem respeito à nossa fé. Claro que sempre baseados na Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? Então hoje vamos, através desse vídeo, tentar sanar todas as suas dúvidas a respeito desse tema, certo? Então vamos começar sobre o que realmente é o pecado original. Temos aqui, o pecado original trata-se do primeiro erro de Adão, que acabou trazendo consequências para toda a humanidade. Isso é escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 19. Na verdade, aquela história que está contada em Gênesis, né? De que Adão acabou utilizando-se da oportunidade que ele tinha de provar a Deus que era fiel a ele, e acabou utilizando essa oportunidade da maneira errada, né? Deus deixou aquele símbolo de que haveria fidelidade entre Deus e Adão, uma coisa simples a se praticar, que seria apenas aquela árvore, né? Então, Eva acabou sendo enganada pela serpente e Adão acabou sendo enganado por Eva também, levou-se no engano, e acabou, aquela chance que ele teria para provar que era fiel a Deus, acabou fazendo totalmente contrário, né? Então, esse erro de Adão trouxe consequências, né? E daqui nós temos duas linhas de raciocínio a respeito disso. A primeira fala de um tipo de genes de culpa, ou seja, Adão tornou todos automaticamente pecadores, inclusive os que ainda vão nascer. Aqui Adão transmite o genes de culpa e todos nascem culpados. Já a outra linha de pensamento, né, é a inclinação ao pecado, ou seja, Adão trouxe a natureza decaída e todos, né, e os fez propícios a cair no pecado. Aqui o ser humano não nasce culpado, mas sempre acaba caindo, pois não tem forças para vencer o pecado. Então, resumindo, né, temos duas linhas de raciocínio, aquela que diz que esse erro de Adão fez com que todos os humanos já nascessem pecadores, e há essa outra linha de raciocínio que diz que o pecado de Adão acabou fazendo o ser humano fragilizado ao pecado. Então, o ser humano não nasce um pecador, mas ele, inconsequentemente, ele acaba se tornando um pecador pela sua natureza decaída, da qual ele não consegue, por si só, vencer o pecado. Ele acaba sendo inclinado ao pecado. Então, vamos analisar essas duas linhas de pensamento, né? Além de Gênesis, capítulo 3, que é uma narração do que acontece, temos também Romanos, capítulo 5, que faz uma análise dessa narração. Isso nos ajudará a perceber a real consequência desse pecado de Adão. Então, vamos direto para Romanos, capítulo 5. Vamos lá. Então, essas consequências, né, de que se falará lá em Romanos capítulo 5 são o genes da culpa ou a inclinação ao pecado? Vamos ao texto, né? Romanos capítulo 5, versículo 11. Temos aqui: nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os seres, todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então vamos aqui, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O que seria esse pecado que entrou no mundo? O que seria essa morte que passou a todos os homens? Temos aqui essa linha de raciocínio, né? Então teremos o homem, que seria Adão, ele pecou, né? Você vê essa setinha amarela aqui, ele acaba pecando, setinha azul. Então ele traz a morte para o ser humano e todos acabam pecando. Uma outra forma de entender isso aqui seria o seguinte: Adão é o homem, o pecado seria o erro de Adão, e essa morte de que ele traz para os seres humanos é o estado decaído. Então esse estado decaído é esse símbolo de morte. Então, como o ser humano tem um estado decaído, ele acaba morrendo. O ser humano não foi feito para morrer, né? Se não houvesse essa queda, o ser humano viveria praticamente eternamente na Terra, né? Então, esse estado decaído fez com que o ser humano entrasse nesse estado, né, de morte. Não só ele, mas toda a criação entrou num certo estado de entropia, né? Que acaba trazendo a destruição, acaba trazendo a morte em si de todos os seres, né, de toda a criação, né? E por isso todos pecaram. Mas onde estaria a compreensão? Essa compreensão aqui, olha só.
Então, por um homem entrou o pecado, então tem aqui um homem que praticou pecado e esse pecado fez com que todos nascessem culpados. Será que é isso que o texto está falando? Será que realmente mostra aqui que Adão pecou e esse pecado fez todos a serem já culpados? Se fosse, deveria estar escrito assim, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a culpa passou a todos, e por isso que todos são culpados. Não é isso que o texto está escrito, está demonstrando, né? Então ele disse que trouxe a morte, ou seja, o estado decaído. E nessa parte amarela aqui, ó, por isso que todos pecaram, né? Todos acabam tendo esse estado decaído. Não há aqui a intenção de que esse erro de Adão passou a culpa para todos e todos já nascem culpados, né? Então a gente precisa forçar o texto para realmente acreditar dessa forma. Vamos continuar lendo. Romanos 5, versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então, note aqui, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Olha, como que eu quero relacionar aqui que todos pecaram em Adão, se aqui está fazendo uma diferença, né? Entre o pecado de Adão e aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Então aqui está fazendo uma diferença entre o que Adão fez e o que os demais seres humanos fizeram, né? O qual é a figura daquele que havia de vir, né? Adão é a figura de Cristo que havia de vir. Adão é aquele que trouxe o pecado para a humanidade e Cristo foi aquele que veio fazer o homem vencer o pecado pela força não do homem, mas pela força de Cristo, né? Porque esta diferenciação, se Adão se igualou a todos na condenação? Porque haveria essa diferenciação aqui nesse versículo? Então note só, né? A compreensão correta seria essa: Adão igualou a todos no estado decaído e na propensão ao pecado. E daí todos pecaram, porém, de formas diferentes. Então você vê aqui que essa diferenciação entre o pecado de Adão e o pecado dos outros homens, né, mostra que aqui não é que todos os homens levaram a culpa do pecado de Adão, mas trouxeram o estado decaído e por isso pecaram de maneiras diferentes, né? Então até aqueles que não tinham pecados à semelhança da transgressão de Adão. Então, se realmente a Bíblia, essa parte em Romanos estivesse falando, se Paulo realmente estivesse falando que foi um pecado só e esse pecado só fez todos já culpados, né? Então por que haveria aqui de falar sobre essa diferenciação? Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, né? É uma coisa a se pensar, né? Então aqui o que há de uniforme entre todos, Adão e todos os seres humanos, não é a culpa daquele pecado, mas o que há de uniforme é o estado decaído, que tanto Adão, pelo seu pecado, trouxe esse estado decaído a todos, e todos acabam, embora que de maneira diferente, mas acabam pecando também, sendo culpados pelos seus próprios pecados e não pelo pecado de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Observe aqui, a diferença do pecado de Adão e a diferença do pecado da humanidade, né? O juízo veio sobre uma só ofensa. Então, o estado decaído veio sobre uma só ofensa, que foi a de Adão. Mas o dom gratuito, né, aquilo que Deus nos perdoa, quando Deus resgata um ser humano, ele não perdoa, por exemplo, resgatou o ser humano Joãozinho, né? Então o Joãozinho aqui não está sendo resgatado pelo pecado de Adão, está sendo resgatado pelo seu próprio pecado. Então, essa parte amarela aqui primeiro, né? O juízo veio sobre uma só ofensa, que foi a de Adão, mas o dom gratuito, o perdão, veio sobre a ofensa de cada um. A ofensa de cada um. Então, aquele que é perdoado, aquele que é resgatado, não é resgatado perdoando-se o pecado de Adão. O pecado de Adão é de Adão.
Ele é resgatado sendo perdoado o seu próprio pecado. Aquele pecado, aquelas muitas ofensas, né? Então, por isso aqui tem uma só ofensa e muitas ofensas, certo? Então, ó, essa única ofensa, esse juízo veio sobre uma só ofensa, essa única ofensa significa a queda, o estado decaído, a morte, né? E esse dom gratuito veio sobre muitas ofensas, que significa o perdão veio sobre muitas ofensas, ou seja, pecados individuais de cada um, e não o pecado único de Adão. Tá ficando claro para você, né? A diferenciação entre o pecado de Adão e as muitas ofensas de individuais de cada pessoa? Então vamos continuar. Romanos capítulo 5, versículo 17. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos, né? Então alguém pode argumentar aqui, ó, tá vendo? Ó, muitos foram feitos pecadores, mas muitos foram feitos pecadores no sentido daqueles que estão no estado decaído, que tem a incidência, tem a possibilidade de pecar, e não aqueles que já estão culpados, vamos dizer assim, já nascem culpados, né? Então vamos ver aqui, ó. Olha, se eu fosse pensar pelo sentido de que todo ser humano já nasce culpado, que essa morte significa já estão todos culpados. Olha só, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, olha só, se fosse a condenação de todos reinou por esse, olha o que é que diz aqui na continuação, muito mais os que receberam a abundância da graça. Então como é que a condenação está em todos e a graça de Cristo foi só sobre alguns e a graça de Cristo superabundou? Está entendendo? Como que a condenação, se essa morte aqui significa condenação de todos, então diz que todos foram condenados, mas absolvidos só alguns. Então como é que o versículo diz que a graça de Cristo abundou sobre o pecado de Adão, se o pecado de Adão foi mais pleno do que a graça de Cristo? Então dá para compreender que essa morte significa condenação de todos? Fica esquisito, não fica? Olha a continuação do versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Então, se todos aqui em cima, seguindo essa parte vermelha, significa a morte de todos, a condenação de todos, então significa que todos também foram absolvidos. É isso que significa o versículo? Que todo mundo agora está salvo, não tem mais negócio de crer em Cristo, não, está todo mundo salvo. É isso que o versículo está dizendo? Está entendendo como é confusa essa compreensão? Vamos continuar. Olha o que é que diz no versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então, agora só uma parte foi justificada. Então, como é que no azul aqui está dizendo que todos foram absolvidos, e aqui embaixo diz que muitos, apenas alguns foram justificados? Olha como fica confusa a compreensão desses versículos, né? Se nós pensarmos nessa posição de que pelo pecado de Adão todos já estão condenados, todos já nascem condenados. Mas vamos ver por outra perspectiva. Vamos lá. Vamos pensar agora. Porque se pela ofensa de um só a morte, ou seja, o estado decaído reinou por esse, então se por a ofensa de um o estado decaído reinou, mas os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então esse estado decaído abundou, esse estado decaído ele reinou por muito tempo, né? Mas aí na vinda de Cristo, esse estado decaído foi consertado pela graça do Filho de Deus. Então temos aqui uma possibilidade sim, de as pessoas terem decaído e agora Cristo veio consertar esse problema, né? Olha esse versículo 18, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, ou seja, sobre todos os homens aqui estão salvos? Não, todos os homens estão com a oportunidade de salvação. Essa graça que veio sobre todos os homens, agora dá para compreender corretamente, né?
Se nós pensarmos todos os homens no sentido de que todos significa todos foram absolvidos, não. Aí fica meio confuso, né? Mas aqui fica claro que todos passam a ter a oportunidade de salvação. Continuando, versículo 19. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então podemos compreender que muitos, nem todos aceitam a oportunidade de salvação. Então, essa morte aqui nessa parte vermelha significa o estado decaído, tá? Esse todos os homens significa a oportunidade de salvação que foi dada a todos, e esse muitos mostram que nem todos querem ou vão aceitar essa oportunidade de salvação. Então, essa forma de entender o versículo está totalmente coerente, fica totalmente claro e coerente, né? Se percebemos dessa forma que é realmente o que Paulo quer falar. Continuando, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então volta para aquele ponto lá. Como que superabundou a graça se nós pensarmos que Adão fez com que todos decaíssem, mas Cristo só conseguiu salvar alguns, né? Fica esquisito isso, né? Mas aqui não, né? Compreendemos que o estado decaído veio sobre todos, mas essa graça superabundou. Ela deu a oportunidade àqueles que, mesmo caídos, possam ter o resgate por meio de Cristo. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, olha só. Romanos 5, versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, pela vida eterna, por Cristo nosso Senhor, Jesus Cristo nosso Senhor. Né? Então vemos aqui que esse pecado é o que? É a forma que esse pecado que reinou é o que? É o pecado que se proliferou na natureza decaída. Então essa natureza decaída fez com que todos os humanos acabassem pecando, né? E não aqui, não é o sentido de que esse pecado reinou, no sentido de que esse pecado é uma condenação e todos já nascem pecadores, né? Se todos já nascem pecadores, né? Então, como que essa graça seria superabundante se o pecado levou mais pessoas para a condenação do que a graça os resgatou, né? Então, o pecado aqui definido, né, é o estado decaído do ser humano que fez com que todos acabassem pecando, né? E a graça reinasse pela justiça. Então a graça restaurou o ser humano, né? Então o pecado aqui não é propriamente um estado de condenação do nascituro, da pessoa que já nasce condenado, mas sim apenas a pessoa nasce nesse estado decaído que é propício à queda e todos acabam pecando porque não tem força de vencer o pecado, certo? Continuando aqui. Temos agora um vídeo que eu vou mostrar para vocês, né, de um pregador, né, falando sobre pregando, né, em favor desse sentimento, né, desse sentido, né, de que essa linha de pensamento, de que a pessoa tenha realmente, a pessoa já nasce com esse pecado de Adão, né? Nós vamos observar um pouquinho o que ele fala, tá? Não deu para colocar o vídeo todo aqui porque o vídeo tem 50 minutos. Então esse vídeo meu analisando ficaria imenso, né? Em uma outra oportunidade, possivelmente eu possa fazer uma análise do vídeo completo, né? Mas aqui eu selecionei alguns textos para que você observe o quanto que é estranho, para não falar outra coisa, o quanto que é estranho essa linha de pensamento. Vamos analisar esse vídeo comigo, vamos lá? E esse é o tema do capítulo 5, até aqui o verso 11, Paulo fala das consequências das bênçãos da justificação. Como nós agora podemos ter acesso a Deus, como nós agora nos gloriamos nas próprias tribulações, porque elas produzem uma experiência do amor de Deus, e como então nós somos justificados e reconciliados com Deus mediante Jesus Cristo. A partir do verso 12, que nós lemos, Paulo estabelece um contraste entre a pessoa de Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, e a pessoa de Jesus Cristo. Esse contraste vai até o verso 19. E ele é desenvolvido em torno dos seguintes pontos que estão totalmente relacionados com o que Paulo disse até agora. Adão é o responsável pela condenação da raça humana, capítulo 1, de 18 ao capítulo 3, verso 20. Olha só, você viu o que ele falou, né? Então, assim, o vídeo estava aqui um pouco borrado, porque a minha intenção aqui não é falar sobre a pessoa em si, né? Mas é sobre a ideia que ele está professando, tá? Então, meu problema aqui é com a mensagem que ele está propagando, que é uma mensagem errada. Creio que ele esteja enganado, tá?
Mas, então, por isso que não tem interesse aqui de falar mal da pessoa em si, mas sim da ideia que ele está passando adiante, né? Então ele falou aqui que Adão é responsável pela condenação da raça humana. Eu posso até concordar com isso, no sentido de que Adão é responsável porque, através do pecado dele, ele trouxe esse estado decaído. Mas no vídeo você vai ver aqui que não é essa a intenção dele. A intenção dele aqui é falar que Adão é responsável pela condenação porque Adão tornou todos já condenados. Adão tornou todos, aquele que depois de Adão nasce, já nasce condenado. É essa a ideia dele. E não a ideia de que Adão trouxe um estado decaído e cada um acaba pecando, né? Então vamos continuar o vídeo para você ver o que realmente ele quer dizer, né? Adão pecou e desobedeceu a Deus e como resultado precipitou a raça humana na morte. Cristo obedeceu a Deus e a sua obediência trouxe vida a todos aqueles que creem. O pecado de Adão fez com que todos se tornassem pecadores. Novamente aqui, quando ele diz que o pecado de Adão tornou todos pecadores, não é no sentido que Adão fez com que todos ficassem frágeis ao pecado e acabassem sendo pecadores futuramente. Não. O sentido que ele diz é que Adão, no momento que ele pecou, todos já estão condenados. Todos já são responsáveis pelo que Adão fez. Todos já nascem pecadores, responsabilizados pelo que Adão fez. É essa a linha de raciocínio dele. Ou seja, a humanidade estava toda em Adão. Quando Adão foi criado. Estávamos todos lá. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso cabeça. A história de Adão é a nossa história. O que ele fez repercute para toda a sua descendência. Porque foi assim que Deus fez. A palavra Adão significa homem ou humanidade. Exatamente para expressar que ali, em Adão, estava toda a nossa raça. Então observe o que ele fala, né? Em Adão estava toda a nossa raça. Ou seja, é justamente aquilo que eu estou falando aqui. A forma como ele... Aliás, a minha interpretação dele aqui, né? Do que ele falou, né? Ele fala que em Adão estava toda a raça humana. Então todos nós estávamos lá no momento do pecado. Então todos nós... meio que comemos aquele fruto. Todos nós participamos daquele pecado. Todos nós agimos naquele momento que Adão agiu. Todos nós participamos desse pecado. Todos nós já somos condenados por esse pecado de Adão. Porque todos nós estávamos em Adão. É esse o pensamento dele, né? Vamos continuar. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que as crianças são um anjinho bonitinho, né? Tão fofinho, nasce assim, tudo neutrinho, né? Não tem pecado no coração, inocente. Não. Se fosse, a criança não morria, não é verdade? Mas elas morrem exatamente porque foram alcançadas também pelo pecado, contaminadas pelo pecado e, portanto, debaixo da condenação que o pecado traz, que é a morte. E Paulo aqui é a prova que Paulo apresenta. Então, ficou mais claro para você a linha de raciocínio dele, né? Ele diz que as crianças estão debaixo de condenação. Por quê? Porque todos já nascem pecadores, todos já nascem, todos já nascem culpados, né? Pelo aquilo que Adão fez, né? É um argumento que ele utiliza, ele fala assim que, olha, se as crianças morrem, e o salário do pecado é a morte, né? Olha só, a compreensão da palavra é que toda vez que Paulo fala sobre morte, significa o estado decaído. Mas eles entendem que a morte significa a culpa. Então, se toda criança morre, toda criança está culpada. Agora, observe bem, não é só criança que morre, não. Né? Animais morrem, então todos os animais são culpados também? Várias formas de vida diferentes morrem também. Então isso significa que todos eles são culpados pelo pecado de Adão? Ou será que a morte significa realmente um estado decaído? E esse estado decaído se proliferou para toda a criação e toda a criação acaba morrendo pelo estado decaído. Entende? Então se eu compreender aqui a justificativa de que as crianças já nascem no pecado é porque elas morrem. Então ter a condição de morrer significa ser culpado pelo que Adão fez. Então todos os animais, todas as formas de vida são culpadas pelo que Adão fez. Será que essa realmente é o argumento
que vai se fundamentar aquilo que realmente a palavra de Deus fala? De forma alguma. É o estado decaído que Adão trouxe para a humanidade, que trouxe para toda a criação, que acaba fazendo com que todos acabem entrando nesse estado, né, de decaimento em si, e acaba trazendo a morte sobre todos, né? Vamos continuar. Paulo diz que Cristo é o último Adão e o segundo homem. Por que então essa relação? Ambos são cabeça de raça. São cabeça de uma raça. E ambos estão na porta de entrada de dois mundos distintos. Hoje à noite existe apenas dois tipos de pessoas que estão aqui. Aqueles que estão em Adão e que, portanto, estão condenados, perdidos e caminhando para o inferno, e aqueles que estão em Cristo, que fazem parte da nova humanidade, que foram resgatados e perdoados e que caminham para a vida eterna. Você viu o que ele falou? Ele falou para a sua plateia, para os seus ouvintes, para a sua igreja, que aqui, nessa igreja onde ele está pregando, há perdidos e há resgatados. Ele não está aqui, pelo menos até onde você pode procurar esse vídeo na internet, até onde ele fala que ele está num culto de evangelização. Ele está falando para crentes, ele está falando para pessoas que estão lá, membros da igreja dele, né? Então ele diz que entre os membros da igreja dele há pessoas que estão perdidos. Alguém pode pensar, não, você está agora forçando, porque quando ele diz assim, aqui há perdidos, ele está dizendo aqui na humanidade há perdidos. Mas se você continuar vendo o vídeo, ele vai dizer assim, você ou está pendurado no cinturão de Cristo, ou você está pendurado no cinturão de Adão, né? Portanto, ele diz que há os que são caídos, há os que estão com Cristo, né? Então ele diz isso, você, mostrando que ele está falando com a segunda pessoa, ou seja, com aqueles que são ouvintes dele. Ele diz que dentro da igreja dele há perdidos e dentro da igreja dele há resgatados. Vamos continuar. Não adianta você dizer assim, Deus, por que o Senhor vai me condenar? Eu já nasci pecador. Eu já nasci filho de Adão. Eu já nasci inclinado a todo mal. Está ficando bem claro, né? Ele diz assim, eu já nasci pecador. Já nasci pecador. Então ele acredita que a pessoa já nasce com a culpa de Adão, já nasce pecador. Mesmo a pessoa não tendo feito nada, a pessoa já nasce pecador. Mas ainda assim ela é parte de uma raça que está debaixo do juízo de Deus. E que Deus é perfeitamente justo quando Ele permite tragédia, quando Ele permite catástrofe, sofrimento, praga, miséria em cima da raça humana. Ele está sendo simplesmente justo. Olha só, ele já falou aqui que criança é condenada. Agora ele está falando que quando Deus manda, quando Deus permite desgraça, destruição, né, está sendo justo, está tudo justo, tá? Beleza. Né? Por quê? Porque você já é pecador mesmo, né? Agora vamos parar para pensar um pouquinho, olha só. Quer dizer que Deus vai castigar a humanidade no pós-morte, né? Sofrendo eternamente, mas vamos considerar aqui essa linha de pensamento dele, né? Que você já merece mesmo, que você já é pecador, então Deus vai nos castigar no pós-morte, né? E eternamente. E aí Deus acha que é pouco. Não é pouco aqui esse eternamente. Então, vou permitir desgraça. Eu vou querer realmente que tenha desgraça, porque aí é que eu castigo eles mesmos, né? Olha só, a pessoa, por um erro que foi do primeiro homem, a humanidade é tão pecadora de um jeito, né? Por um erro que eu nem vi, eu passo a ser tão pecador que eu posso ser condenado pós-morte e aqui nessa terra ainda sou castigado. É o pensamento dele aqui, né? Só que assim, você acha que já está meio tenebroso o que ele falou? Vai piorar, tá bom? Vamos lá. A resposta de Deus é que quando você peca, você faz isso porque quer, faz com gosto. E você está imitando seu pai Adão. E se você estivesse lá naquele dia no paraíso, você faria a mesma coisa. Então, olha só. Essa daqui
parece ser a fala mais inofensiva dele, mas é a mais pesada. Olha só. Ele diz o seguinte: se você estivesse lá, faria a mesma coisa. Parece que ele está falando assim: olha, se você estivesse lá, nós somos tudo pecador mesmo, então você também não é uma pessoa muito boa também. Se estivesse lá, faria a mesma coisa. Só que tem um detalhe aqui: se você notar bem, essa expressão traz um pensamento bem mais pesado sobre o que realmente ele pensa, ou sobre o que realmente foi esse pecado da humanidade, certo? Vamos analisar agora cada ponto do que ele falou, de uma forma mostrando pontos na palavra de Deus, certo? Então vamos lá. No vídeo ele diz o seguinte: Adão responsável pela condenação da raça humana. O pecado de Adão tornou todos pecadores. Em Adão estava toda a nossa raça. 4. As crianças estão debaixo de condenação. 5. Aqui há perdidos e resgatados. 6. Eu já nasci pecador. 7. Deus está sendo justo quando permite tragédia, catástrofe, sofrimento, praga, miséria. 8. Se você estivesse lá, você faria a mesma coisa. Então vamos analisar cada ponto, né? Eu coloquei esses 3 pontos aqui numa análise só porque eles dizem a mesma coisa, né? Dizer que quando ele fala que Adão é responsável pela condenação, ele quer dizer que todos pecaram e quer dizer que essa condenação faz com que toda a raça humana seja culpada. Ou seja, somos culpados pelo erro que Adão fez. Vamos ver só. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, diz o seguinte: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Olha como que funciona a justiça de Deus. Cada um é julgado pelo próprio pecado. Onde é que está aqui? Os pais e os filhos já pecaram em Adão, Adão já pecou, vocês são tudo condenados, vocês são tudo... vocês já são realmente condenados, né? E vão pagar pelo erro que Adão fez, porque vocês estavam tudo lá em Adão, vocês já pegaram... Não é isso que a palavra de Deus fala, né? Pelo contrário, ele faz uma diferença entre o erro do pai e do filho. Cada um morrerá pelo seu pecado. Vamos continuar. Ezequiel 18, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, essa parábola significa que aquilo que os pais fizeram acabou vindo a consequência sobre os filhos, né? Então os pais comeram uvas e o dente dos filhos foi que se embotaram, porque os filhos levaram a culpa dos pais. Olha isso aqui, olha o que é que diz o versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Deus está rejeitando essa ideia. Diz assim: calem a boca, não falem mais sobre isso. Isso aqui não é a palavra de Deus. Colocar a culpa dos filhos, a culpa dos pais nos filhos. Acabem com essa conversa. E diz mais: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também é a alma do filho é minha também. A alma que pecar, essa morrerá. Então, em outras palavras, em Ezequiel está falando aqui: Israel, parem com essa conversa de dizer que os filhos levarão a culpa do pai, tá? Porque ele diz: a alma que pecar é essa que morrerá, tá? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal falando sobre maldição hereditária. Vai deixar um pouco mais claro, vai explanar mais a respeito disso, né? Então, quem quiser dar uma olhada lá nesse vídeo, se der certo eu posso deixar aqui aqui embaixo, né? Posso colocar aqui embaixo, né? Um link para esse vídeo, certo? Então, tá ficando claro aqui para você, né? Vamos lá. Tem o que é que diz, né? Então, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, diz: cada um morrerá pelo seu pecado. Em Ezequiel, capítulo 18, a alma que pecar, esta morrerá. Então, essa ideia do que ele falou aqui, esse ponto 1, esse 2 e esse 3, são rebatidos facilmente por esses 2 versículos aqui, certo? Então, já passa adiante, já esquece essa conversa dele aí. Vamos continuar. No vídeo ainda diz aqui, ponto 4, ponto 6, diz assim: as crianças estão debaixo de condenação. Eu já nasci pecador. Essa ideia aqui, daqui vem a ideia de batizar criança e do limbo também. O catolicismo romano, né? Falamos até essa ideia de catolicismo romano é contraditória. Como é que é católico, universal e ao mesmo tempo é romano, né? Vamos passar adiante. Então vamos lá. O catolicismo romano, né, ensina a batizar as crianças, justamente por pensar que a criança já nasce culpada, já nasce pecadora, né? E eles criam até um tipo de como é que eu posso dizer? Um tipo de inferno kids. Você sabia que existe isso, inferno kids?
é o limbo, né? Uma ideia que eles criaram, que diz que a criança que nasce assim, que nasce e morre antes de ser batizada, por ele já nascer pecador e por não ter sido batizado, então nesse caso ele vai para o limbo, que era o tipo de inferno para a criança, né? Onde que está isso na palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Pois a criança, isso aqui acontece, ele é batizado quando criança, né, e tem essa ideia também de limbo. Olha, eu não estou dizendo que esse pregador está falando sobre limbo, eu estou dizendo que dessa ideia de que já nasce pecador, criaram-se essa ideia do limbo, né, que são ideias erradas, vindas de compreensões erradas, tá? Então, a criança já nasceu culpada e condenada, é essa a ideia que ele tenta passar. Vamos para a palavra de Deus, olha o que ela diz. Lucas capítulo 18, versículo 17. Em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. O próprio Filho de Deus fala, aquele que não recebeu o reino de Deus como um menino, mas o menino é um pecador? O menino é uma alma condenada? É como se Cristo falasse assim, qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma alma condenada, como um pecador, não entrará no reino de Deus. Será que é isso que Cristo quis falar? Será que Cristo, por pegar um menino colocando como exemplo, será que Cristo está colocando um exemplo de um pecador, um exemplo de um culpado? É a se pensar, né? Então vamos lá. Lucas capítulo 9, versículo 46 e 48, diz o seguinte: Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino e pô-lo junto de si. Jesus vai pegar, vai dar uma lição para eles e pega um exemplo. Que exemplo ele pega? Um menino, coloca diante deles para dar um exemplo, para dar um ensinamento. E ele diz assim, disse-lhes, qualquer que receber a este menino em meu nome, recebe a mim. Será que Cristo queria dizer, qualquer que recebe esse condenado, esse pecador, recebe a mim? Será que é isso que ele quer falar? Será que Cristo está se comparando ao menino? Qualquer que recebe esse menino está me recebendo a mim mesmo. Se qualquer que recebe esse condenado está me recebendo, porque eu sou como ele? Olha, isso chega a beirar a blasfêmia. Entende? Então Cristo pega o menino para dar exemplo de como nós devemos ser. Então o exemplo que nós devemos ser é um exemplo de condenado. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for menor, esse mesmo será grande. Então, ele em outras palavras está dizendo, sejam como esse menino, sejam humildes como esse menino. Né? Então, como que você consegue compreender que esse menino já nasceu pecador, já um condenado? Vamos continuar, tem mais. Marcos capítulo 10, versículo 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim, os meninos virem a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Os apóstolos, todo mundo conhece essa passagem. Os apóstolos estavam tentando afastar os meninos de Cristo. Não, deixem eles vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Será que a compreensão aqui é de que deixem vir a mim os condenados, porque os condenados é o reino de... Como é que eles estão condenados e deles é o reino dos céus? Você entende como é clara a palavra de Deus? A palavra de Deus não é difícil de entender. Na verdade, são as escamas que estão nos olhos dos homens que os tornam distantes da palavra de Deus. O problema está no homem, nos seus preconceitos, não na palavra. A palavra é simples, né? Então está aqui. Dos tais, será que quando Cristo fala aqui dos tais é o reino do céu, Cristo está chamando eles de condenados? Perdão. Então, eu não sei como que pode ficar mais claro do que isso, né? Mas tem mais. Mateus capítulo 18, versículo 3. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, será que Cristo está falando? Se vocês não se converterem igual os condenados, igual os pecadores que já nascem pecadores, será que é isso que Cristo está falando? Pelo amor de Deus. Existem outras passagens, mas eu não vou me ater muito a respeito disso. Eu acho que não tem como ficar mais claro do que isso, né? Então, essa história de que a criança nasce culpada, nasce condenada pelo pecado de Adão, não é bíblica, tá bom? Pode ser qualquer outra coisa, mas bíblica não é, tá bom? Então vemos aqui que essa ideia já está fadada ao fracasso, certo? Vamos continuar aqui. Próxima ideia que ele passa também, ele diz assim, ó, aqui há perdidos e resgatados. Olha só que interessante, né? Esse é o tipo de incentivo que... incentivo leva aqui. Esse tipo de incentivo que ele passa, leva aqui. Ora, se você pensa assim, poxa, eu estou aqui dentro da igreja. Eu aceitei vir para a igreja, aceitei a Cristo, né? E ele me diz que eu posso ser um condenado. Então, o que é que me leva a pensar a respeito disso? Né? É como se, por exemplo, se você...
um professor, numa sala de aula, ele chega para o menino e fala para ele assim, ó, você é burro, você não vai ter nada na vida, né? Então, qual o tipo de incentivo que eu estou levando a pessoa a isso? Um membro da igreja que vai para a igreja, vai assistir um culto, e a pessoa, o pastor dele, fala assim para ele, ó, você pode estar enquadrado entre os que está perdido, condenado. Isso pode levar a pessoa a ser incentivado a continuar batalhando pela fé ou desistir da fé. Quando um professor numa sala de aula diz para um menino, não, você não vai conseguir nada na vida, você é um burro, você não vai ser nada na vida. O que o professor está incentivando a criança a ser? Né? Então, aliás, antes de falar sobre o bom pastor, imagine só uma mãe, você sendo mãe, você sendo pai. Se você souber que na escola do seu filho, alguém fala para ele assim, que você é burro, você não vai conseguir nada na vida, você deixa tudo ocorrer normal? Ou você processa o professor e tira o aluno dessa escola? Eu creio que a resposta é clara, né? Então, a gente acha um absurdo se isso acontecer na escola dos nossos filhos. Mas quando é na igreja, você leva o seu filho para a igreja e o pastor incentiva ele aqui. Quando ele diz assim, ó, você pode ser entre os que estão condenados. Entre os que aqui estão, tem perdidos. Você acha que você está levando o seu filho a crer em quê? Né? Da escola você retiraria o filho da escola ao ver um professor incentivando isso. Mas para a igreja você leva e deixa o pastor falar isso para o seu filho. Será que isso é comum? Será que isso é normal? Né? Então, que tipo de incentivo esse tipo de pastor está dando às suas ovelhas? Mas graças a Deus temos um verdadeiro pastor. Um pastor que ele é puro, simples, maravilhoso, do qual eu fico feliz em falar sobre ele. Ele é o meu pastor. Graças a Deus que ele é o meu pastor. Olha o que é que fala o bom pastor. O incentivo do bom pastor. O bom pastor olha para a igreja e diz o seguinte, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Cristo sabe que entre eles há pessoas que têm problemas, há pessoas que estão vencendo o pecado ainda, há pessoas que estão batalhando, mas mesmo assim ele não diz, vocês são pecadores, vocês não prestam para nada. Não, ele fala, vós sois o sal da terra, lutem, continuem, não desistam. É como um bom professor que sabe que um aluno que tem uma dificuldade imensa, mas ele diz assim, não, você vai em frente. Você tem dificuldade, mas você vai em frente. Você vai vencer, você vai ver como vai dar certo. Esse é o bom professor. O que incentiva para o desenvolvimento e não aquele que, perdão da expressão, dá uma cacetada e a pessoa simplesmente vou desistir desse jeito, num incentivo desse, né? Olha o que o bom pastor fala. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade edificada sobre um monte, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acender a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Cristo está dizendo, vocês são um exemplo para a humanidade. Corram atrás, não desistam. Vai dar certo, não desista. Eu sei que vocês têm problemas, eu sei que vocês têm um estado que não consegue vencer o pecado, mas eu sou o bom pastor, eu estarei convosco até o final dos tempos. Eu vos darei a força. E ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O bom pastor incentiva, o bom pastor dá força, o bom pastor faz com que dá aquela coragem, mesmo sabendo o estado do ser humano, ele faz com que o ser humano tenha esse incentivo para ele persistir. Imagina se Cristo olhasse para os discípulos, eu sei que aqui no meio de vocês aqui tem uns aqui, que sinceramente, viu? Não vai dar para nada, não presta para nada, né? Então, graças a Deus que nós temos um bom pastor, pastor verdadeiro, aquele pastor que dá a vida pelas ovelhas, aquele pastor que realmente incentiva as ovelhas a não desistirem, certo? Vamos continuar. Versículo não. Sétima ideia que ele passa aqui, né? Deus está sendo justo quando permite tragédia, catástrofe, sofrimento, praga e miséria. Vamos lá. Então, olha qual é o pensamento do Deus calvinista, né? Dessa linha de raciocínio, né? Já que a humanidade é culpada pelo que Adão fez, vou castigá-la no pós-morte eternamente. Mas eu ainda acho que é pouco. Ainda achando que isso é pouco, vou atormentá-la ainda em vida para que aprendam a não nascerem pecadores. E isso é pura justiça, né? Então o Deus calvinista pensa assim, né? Pelo menos pelas palavras desse palestrante, desse pastor que falou aí, né? Então,
se o ser humano já vai ser castigado pelo erro que Adão fez no pós-morte, então Deus ainda vai permitir aí umas desgraçazinhas aí, umas guerrazinhas aí, que não é culpa do ser humano. Ó, as guerras, pelo pensamento dele, as guerras não é um ser humano que usou o livre-arbítrio, porque nem existe livre-arbítrio, né? Não foi o ser humano que usou o livre-arbítrio e fez dessa terra uma terra de guerras, uma terra de injustiça. Não foi o ser humano, né? Deus está permitindo porque Deus acha pouco você ser castigado eternamente. Deus ainda vai permitir ainda umas pragazinhas, né? umas guerrazinhas, né? Para você aprender a não nascer pecador, hein? Aprenda a você não nascer pecador, tá bom? Veja se você aprende a não nascer pecador. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Aquela é a visão do Deus calvinista. Vamos ver a visão correta do Deus verdadeiro, né? O ser humano, usando-se do livre-arbítrio e sujeito à natureza decaída, acaba criando situações de desajuste natural, desequilíbrio, desordem e sofrimento para seus irmãos. E isso por ter se afastado de Deus e não por estar cumprindo o decreto no mesmo. Deus não usa o mal para punir nesta terra, mas condena os que praticam o mal. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Então Deus aqui rejeita os que praticam a iniquidade. E ele mostra que os que praticaram a iniquidade trouxeram sofrimento para o seu semelhante. Aqueles que se levantaram para promover guerras, aqueles que se levantaram para promover maldade, não foi cumprindo o decreto de Deus, mas foi se afastando do que Deus os ordena pela sua palavra. Eles, por se afastarem, acabam trazendo destruição para a vida dos outros. Se você está sendo perseguido na sua vida, se você passa por decepção, se você passa por dificuldades financeiras, porque existem corruptos no governo, porque existem pessoas maus, porque existem ladrões, porque existem pessoas que roubam as tuas coisas, que invadem as tuas coisas, não é decreto de Deus. São essas pessoas que têm livre-arbítrio para fazer o bem e usam para fazer o mal. Eles são culpados, eles trazem destruição, eles fazem com que essa terra se torne decaída. São eles que fazem isso, né? Então, é culpa do ser humano que usa esse presente que Deus deu, que é o livre raciocínio, a livre gerência, e utiliza a sua vida para fazer o mal. Agora vem a parte pior, tá bom? Vamos para a parte pior, olha só. Se você estivesse lá, você faria a mesma coisa, foi o que ele falou. Parece uma mensagem inofensiva, mas vamos analisar aqui realmente qual é o fundamento dessa fala. Olha só. Imagina que Adão, né? Vamos aqui voltar sobre o conceito do pecado original. Temos aqui Adão foi feito aqui perfeito por Deus, né? Deus fez ele perfeito. E aí o que acontece? Deus dá a possibilidade de Adão provar se Adão é realmente fiel a Deus ou não. Você só tem possibilidade de ser fiel ou não a alguém se você tiver a possibilidade de errar. Se você diz assim, ó, fulano é fiel a mim porque eu prendi ele aqui dentro do quarto, meu filho é fiel a mim, porque eu ameaço ele, eu coloco ele aqui, eu acorrento ele dentro de casa, ele não está sendo fiel. Ele não tem possibilidade de errar, ele só tem possibilidade de fazer o seu querer, né? Então, a verdadeira fidelidade é quando você dá a oportunidade da pessoa não ser fiel a você, e mesmo assim ele é fiel. Então, a oportunidade que Deus deu para Adão mostrar que era fiel a Deus, era só aquele fruto lá. Olha aqui, Adão, isso aqui é o símbolo de fidelidade entre mim e você. Apenas não faça isso aqui, é muito fácil, tá? Mas Adão usou esse livre-arbítrio, né? E fez o contrário, né? Acabou trazendo a natureza decaída para a humanidade. Dessa natureza decaída, o que aconteceu? Todos acabaram nascendo decaídos, todos acabaram nascendo com essa natureza frágil ao pecado, declinada ao pecado, e todos acabaram a pecar por si mesmos, certo? Beleza? Então tá claro aqui essa visão, né? Mas olha só, quando ele fala que se você estivesse lá, você faria o mesmo, entenda. Significa que, né? Primeiramente aqui, que o erro de tudo aqui, na compreensão real, o erro de tudo aqui foi o pecado, né? Foi esse momento que Adão foi lá e comeu desse fruto da qual ele não deveria. Esse é o foco. Mas quando ele diz que se você estivesse lá, você faria a mesma coisa, então significa que você, né?
você, mesmo antes do pecado de Adão, você também seria pecador. Entenda, quando ele fala isso, ele não está dizendo assim, ó, você acaba... Ele não só diz que você acaba trazendo o pecado de Adão, como se você estivesse lá antes de Adão, ainda assim você pecaria. Em outras palavras, então o erro não foi o pecado de Adão, o erro é de qualquer um, todo mundo já foi criado, é como se Adão já fosse criado para pecar. Adão, o erro não está no momento em que Adão peca, Adão já foi criado para fazer aquilo, para ser pecador. Você está entendendo? Quando ele diz assim que uma coisa é eu falar o seguinte, olha, você já depois do pecado de Adão, você já tem essa natureza pecadora e qualquer um pode pecar depois do que aconteceu com Adão. É uma coisa. Outra coisa é falar aqui, ó, se você estivesse lá, você pecaria. Então significa que não importa Adão, não importa o que Adão fez, você já tem a condição, mesmo antes de Adão, você já tem a condição de pecador. Então se você já nasce, não só nasce, mas você foi criado com a condição de pecador, quem foi que colocou essa condição em você? Né? Então, temos aqui que esse xizinho aí na maçã significa que o problema não foi o pecado de Adão. O problema não foi Adão. O problema foi quem te criou. Ele é o culpado por tudo. Dá para entender como essa fala é perniciosa, como essa fala é, de certa forma, assim, tenebrosa, né? Vamos dizer assim, né? Então, nesse caso aqui, Deus teria feito todos já caídos. Não foi Adão, não foi o erro de Adão, porque mesmo que você voltasse para lá, antes de Adão ter feito isso, você faria o mesmo, porque você sempre você foi criado para ser decaído. Não depende daquilo que Adão fez. Foi você, foi quem te criou que já te fez assim. Meu irmão, sinceramente não dá para brincar com isso, tá? Então nesse caso aqui, ó, Deus põe a culpa no homem, né? Deus faz o homem já caído, faz o homem já propício a pecar, a propício a fazer o mesmo que Adão fez, qualquer um faria, porque qualquer um já foi criado desse jeito, tá? E ainda Deus põe a culpa no homem, e Deus ainda castiga o homem em vida e pós a morte. Eu pergunto, que Deus é esse? Meu Pai do céu, que Deus é esse? Um Deus que cria o ser humano defeituoso, faz com que ele peque, né? Porque já criou ele defeituoso, põe a culpa no ser humano, castiga ele no pós-morte e ainda diz que é justiça se ele ainda mandar umas guerrinhas, né? umas pragazinhas, né? De fazer os cabelos ficar em pé, né? Esse Deus calvinista aí, né? Vamos lá. Então, não existiu o pecado original. Você vê que a própria doutrina calvinista, ela se rebate a si mesmo, né? Eles falam que o pecado original tornou todos pecadores, mas ao mesmo tempo alguém se levanta e diz que antes de Adão pecar, você faria o mesmo. Então não foi o pecado original. Então não existe pecado original. Todos já são pecadores, criados para ser pecadores. Não existe o ato de Adão pecar e tornar todos decaídos, nem todos já culpados. Existe a pessoa que já nasce, já é criado dessa forma. Então o próprio pecado original que eles falam é contradizente com essa fala que esse pastor falou. É uma confusão, assim, é uma confusão que realmente... E quando ele chegou nessa confusão, a resposta deles é dizer o seguinte, né? Não sei, Deus é soberano e é desse jeito. É como se eu falasse assim, o quadrado é redondo, e eu não sei. Deus é soberano e o quadrado é redondo. O céu está para baixo, a terra está para cima. Qual a resposta que eu te dou? Não sei. Só sei que Deus é soberano e tem que ser assim. É mais ou menos o que eu chamo de teologia chiconiana, né? Que é a teologia chiconiana? É a teologia de Chicó. Quando alguém perguntava alguma coisa para Chicó, ele dizia assim, não sei, só sei que foi assim, né? Então, meus irmãos, o que Cristo passou para nós, ele deixa claro, né? Ele diz assim, nunca vos falei nada escondido, nunca vos falei, tudo que eu falei para vós foi abertamente. Então, a teologia correta, compreensão correta da palavra, não é uma teologia que quando chega num certo ponto que não tem como remediar, alguém diz assim, não sei, só sei que foi assim. Não é assim. Existem, claro, coisas que estão no céu, né? Até Paulo fala, né, que conheço um homem que no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi até o terceiro céu e encontrou lá palavras inefáveis, das quais não convém falar aos homens. Então existem coisas no céu que realmente nós não compreendemos, nós não entendemos ainda. Quando vier o que é perfeito, então seremos como ele, tá? Mas no que concerne a vida terrena, a salvação, Cristo deixou tudo claro para nós.
Essa conversa de chegar em pontos cruciais e dizer assim, não sei, Deus é soberano e você só aceite, né? Como é que o pecado original foi em Adão, mas se você fosse para lá, você já iria pecar também. Como é que o pecado original começou no ato de Adão, mas se você fosse para lá antes do ato, você já era pecador? Não sei, só sei que foi assim. Não existe isso, meu irmão. Isso nada mais é do que uma teologia confusa, que nem entre eles mesmos eles conseguem se explicar, né? Então, na verdade, finalmente, qual é a verdade da palavra? O que a palavra realmente passa? Primeiro, Deus fez o ser humano puro. Tá? Segundo, Deus deu ao ser humano um presente que não deu ao resto de toda a criação terrena, que foi o livre-arbítrio, né? Terceiro, Deus não deixou de ser soberano por conta disso. Quando Deus dá ao ser humano livre-arbítrio, né, ele não deixa de ser soberano. Eu vou fazer um vídeo só sobre livre-arbítrio, vou deixar bem claro que a soberania de Deus, o livre-arbítrio não tira a soberania de Deus. Pelo contrário, ela reforça a soberania de Deus. Deus não se torna menor por causa do livre-arbítrio. Pelo contrário, Deus se torna mais glorificado ainda pelo livre-arbítrio. Eu vou mostrar bem claramente para vocês num outro vídeo, tá bom? Então, quarto, o ser humano usa-se desse presente, que é o livre-arbítrio, de forma errada, preferindo a desobediência e acaba decaindo para uma natureza inclinada ao mal. O ser humano que pegou a liberdade que Deus o deu e usou da maneira errada e acabou trazendo essa natureza declinada. Não trouxe ao ser humano a condição de já estarem condenados todos os que nascem, mas todos já nascem na natureza declinada, já nascem na natureza declinada ao mal. Quinto, todos passam agora não a nascerem culpados, mas a nascerem inclinados ao erro e, portanto, tornam-se culpados pelos seus próprios pecados. Cada um nasce inclinado ao pecado e, quando peca, torna-se julgado, torna-se condenado pelo próprio pecado e não pelo pecado que outro fez. E, para finalizar, Deus oferece ao ser humano decaído um plano de redenção por meio do Senhor Jesus. Certo? Então, meus irmãos, temos aqui a ideia de pecado original. Na verdade, esse pecado veio por total responsabilidade do ser humano, tá bom? Essa ideia de que a pessoa já nasce pecador é uma ideia perniciosa, é uma ideia que eu gostaria de deixar o máximo claro, mas eu acho que não tem mais como ficar mais claro que isso, que é uma ideia que pode causar muito prejuízo. Alguma pessoa, por exemplo, se você acredita, como ele falou, né, que alguns que estão aqui já são condenados. Você pensa, poxa, eu estou na igreja, eu aceitei a Cristo, será que eu sou condenado? Então quer dizer que quando a pessoa chega a praticar um certo erro, a pessoa pensa assim, poxa, se aconteceu um erro comigo, significa que eu não sou um escolhido. Então vou me debandar para o pecado, vou até fazer alguma coisa com a minha vida, né? Eu não vou nem falar aqui, né? Então, olha como é perniciosa, como é perigosa essa doutrina, tá? Então não, Deus não é esse Deus pintado pelo calvinismo, tá bom? Então o pecado original realmente, ele originou uma coisa e essa coisa não foi a condenação imediata de cada ser humano. O que ele originou, o que ele trouxe para o ser humano foi o estado decaído, tá bom? Obrigado pela sua compreensão, o vídeo ficou bastante longo porque eu queria falar os detalhes aqui, mas eu creio que ficou bem claro para você, tá bom? Continue comigo nos demais vídeos, agradeço qualquer dúvida que você tiver, qualquer pensamento que você tiver, quiser coloca aqui nos comentários aqui embaixo, né? Para que possamos também falar um pouquinho mais sobre esse tema e sobre outros temas que concernem a nossa fé, sempre baseados na palavra de Deus, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.